Fala, investidores, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo do nosso canal. E chegou, aí o período mais esperado pelos investidores durante o ano, que é, o momento da entrega de resultados das empresas. E já começou aí no dia 18 de julho a entrega dos resultados do segundo trimestre de 2023, já iniciando aqui no dia 18 com a Indústrias Romi e no dia 19 com o resultado da WEG. Já vou perguntando para você qual é os resultados que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a indústria Romi, mas vocês podem estar deixando aqui no comentário sugestões dos resultados que vocês querem que a gente traga. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E também vou deixar aquele recadinho de praxe aqui, que esse conteúdo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui citados, mas é sim apenas aí uma apresentação dos resultados que foram trazidos pela empresa no segundo trimestre de 2023. E já vamos aqui entender um pouquinho sobre o resultado da empresa Romi. O EBITDA ajustado da empresa foi de 41,2 milhões, o que representou aí uma margem de 13,4%. Eles citam aqui que a margem bruta no segundo trimestre apresentou um crescimento de 1,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022, com destaques aí principalmente para unidades de negócio da Máquinas Romi e a Máquinas BW. As margens bruta e operacional ajustada da unidade de Máquinas Romi no segundo trimestre de 2023 apresentaram um aumento de 1 ponto percentual em 0,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022, com um crescimento aí no negócio de locação de máquinas. Então, o que ajudou a empresa a conseguir manter aí um resultado positivo, certo? E não ter uma queda maior nos seus resultados foi principalmente esse crescimento aqui no negócio de locação de máquinas. As unidades de BW no segundo trimestre apresentou uma evolução importante nas margens operacionais, reflexo dos ganhos de eficiência operacional e do aumento de receitas com a prestação de serviços e peças de reposição. Essa BW é bem interessante dentro da Romi, porque os pedidos dessa máquina eles são muito pontuais, em alguns trimestres, principalmente ele segundo e quarto trimestre. No primeiro trimestre, eles não têm tantos pedidos, então eles conseguem manter uma receita dessa linha de produtos através da prestação de serviços e a peças de reposição. Eles também citaram que a parte de usinados deles está com reestruturação no formato em que eles trabalham. E devido a isso, a empresa ela acabou tendo uma diminuição muito grande nos resultados dessa parte de usinados que a gente vai observar mais adiante no nosso vídeo. Quando a gente olha aqui para os indicadores econômicos da empresa, a gente tem dois pontos importantes aqui para a gente observar. O primeiro deles é a utilização da capacidade instalada. A empresa ela mantém aqui um histórico desde 2016 da sua capacidade instalada e a utilização desses equipamentos. E a gente vê que a média da utilização da capacidade instalada deles é aqui na média de 68%, 70%. Então, agora em junho de 2023, eles fecharam aí o trimestre com uma capacidade instalada em utilização de 69%. Então a gente vê que eles vêm mantendo aí essa média bem interessante. Quando a gente olha para o índice de confiança do empresário industrial, também é muito importante a gente observar aqui esse índice, porque é através desse índice de confiança que a empresa ela vai ter uma melhor atuação ou não dentro da distribuição dos seus produtos. A gente vê que lá em 2022 o índice de confiança estava acima de 50 pontos, estava ali em 59, 60 pontos. Basicamente ele passou aqui 2021 inteiro acima de 54 pontos ali e fechou 2022 acima de 60 pontos. Só que com as incertezas do mercado e tudo mais, esse índice de confiança ele saiu lá de 60 e caiu ali para casa de 48,8 em janeiro de 2023. Só que de janeiro de 2023 para cá, com tudo aquilo que está acontecendo aí no cenário industrial, e a gente observa que teve um leve crescimento aqui em 2023. Ele começou o ano 2023 lá em janeiro com 48,8 pontos no índice de confiança e agora em julho fechou em 51,1 pontos, mostrando aí uma recuperação dessa confiança do setor industrial. Quando a gente olha para as unidades de negócio da Romi, a gente tem aqui três unidades de negócios da empresa, que é a máquina Romi, as máquinas BW e os fundidos e usinados. Então a gente vai perceber que aqui na máquinas Romi teve uma leve mudança na conjuntura
de quais eram os setores que mais estavam fazendo pedidos para eles. Com destaque aqui para o crescimento da prestação de serviços, né, como a gente já disse, que isso tomou um destaque dentro do resultado do segundo trimestre deles, aonde saltou de 24% lá em 2022, né, para 31% agora no primeiro semestre, né, de 2023. A gente vê que as máquinas e equipamentos também teve um leve crescimento, né, o automotivo ele se manteve aqui em 15%, as máquinas agrícolas tiveram uma redução, né, saindo de 6% para 2%, a parte de ferramentaria teve um leve crescimento, parte de embalagem teve uma queda, mineração e siderurgia teve um crescimento aí de 4 pontos percentuais, né, e outros aqui teve aí um decaimento de 20%. Quando a gente olha para máquinas BW, eles salientam aqui na videoconferência que esse maquinário aqui ele tem que ser olhado de forma anual, né? Porque ele é um equipamento que ele é muito cíclico na questão dos pedidos. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2023, basicamente eles não tiveram nenhum pedido. Mas não é só agora no primeiro trimestre de 2023. Basicamente todos os anos no primeiro trimestre eles não têm pedidos desse maquinário. Normalmente esses pedidos acontecem no segundo e no terceiro trimestre. A entrega do equipamento é no quarto trimestre e eles acabam tendo essa parte ociosa aí no primeiro trimestre de cada ano. Sendo assim, a gente pode observar que também houve aqui uma mudança na conjuntura dos pedidos, né? Eles têm 3 pontos principais aqui de atuação, que é a máquinas e equipamentos, a parte de motores, né? A parte de automotivo e a parte de energia. A gente observa que lá em 2022, né, a venda deles foi na parte de máquinas e equipamentos e na parte de automotivo, sendo 60% no primeiro e 40% no segundo. Já agora, no primeiro semestre de 2023, teve uma mudança, né, na entrega desses equipamentos. O primeiro aqui foi, né, a parte de motores, que representou 61%, e eles citaram, né, na videoconferência que esse 61%, essa parte de motores, é referente a motor para o setor marítimo, né, e aqui a gente tem 39%, né, para o setor de energia. Então a gente observa que essa parte da empresa é uma parte que ele traz um resultado interessante quando a gente olha na conjuntura anual, mas trimestralmente ela tem uma ociosidade, né, muito grande em alguns momentos e também é cíclico em relação ao qual é o maquinário para qual setor eles estarão conseguindo vender. A parte de fundidos e usinados teve uma queda drástica, como a gente já falou, né, principalmente na parte de energia, que caiu lá de 46% para 16% da participação dos resultados nessa parte de fundidos e usinados, né? O automotivo teve um leve crescimento, a construção também teve um crescimento aqui de 7 pontos percentuais e teve um destaque aqui para a agricultura, né? A parte de energia caiu bastante, mas a parte de agricultura acabou tomando aí, né, essa posição na parte de energia, saindo de 20% para 42%, um crescimento de 22 pontos percentuais. Mas mesmo assim, isso aqui é só olhando a distribuição de peças dentro dos subsetores que eles atuam, mas quando a gente fala para o resultado de fundidos usinados, eles acabaram tendo aí uma grande diminuição nos pedidos que a gente vai conseguir enxergar mais à frente. Então, olhando aqui semestralmente a parte de faturamento por unidade de negócio, a gente pode comparar aqui as 3 unidades de negócio da empresa. A gente vê, né, que a Máquinas Romi teve um crescimento aí, saindo de 58% para 65%, né, de representação dentro do faturamento da empresa. A Máquinas BW, né, teve também um crescimento, saiu de 8% para 11%, e a parte de fundidos e usinados, como a gente falou, né, teve aí um decaimento na sua participação no faturamento da empresa, saindo de 34% no ano passado, no primeiro semestre, para 24% no primeiro semestre desse ano. Quando a gente olha para a receita operacional líquida da empresa, a gente observa, né, que o mercado interno ele é bem representativo no resultado da empresa e o mercado externo ele tem uma representação legal aqui até, só que ele, né, é muito cíclico. Essa parte do mercado externo é representada principalmente pelas máquinas BW, que são máquinas que são distribuídas lá na Alemanha. Então a gente vê, né, que sempre no quarto trimestre é o melhor resultado desses maquinários. E a gente vê que o primeiro trimestre é sempre o pior em relação ao resultado desse maquinário. É aquilo que a gente disse. No primeiro trimestre, basicamente, eles não têm pedidos. Segundo trimestre, eles têm ali, segundo e terceiro trimestre, uma quantidade maior de pedidos. A entrega desses pedidos é lá no quarto trimestre, que é onde é o melhor resultado. E no primeiro trimestre, né, eles acabam tendo esse período cíclico dentro desse maquinário. E a gente consegue ver também que o faturamento do mercado interno também
né, cíclico em relação ao quarto trimestre, onde é sempre o melhor trimestre. Mas a gente também consegue observar que houve uma queda, né, no primeiro trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2022. A gente também teve uma queda no segundo trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre de 2022. A gente vai conseguir entender um pouco melhor isso à frente, mas a gente já é nítido aqui que se a empresa manter essa mesma linha aqui, né, os resultados do terceiro e do quarto trimestre também podem vir aí piores esse ano do que o ano passado. Quando a gente olha para o faturamento por região, a gente observa que lá no primeiro semestre de 2022, a empresa ela tinha aqui, né, distribuição no Brasil, Europa, América Latina, Estados Unidos e Ásia. Ou seja, estavam aí presentes em 5 localidades. Já agora no primeiro semestre de 2023, eles têm apenas aí Brasil, Europa, América Latina e Estados Unidos. Sendo assim, eles não tiveram distribuição para a Ásia ainda esse ano. Então, a gente observa aqui que o Brasil teve uma pequena retração, né, na representatividade. A Europa cresceu aqui 7 pontos percentuais com a saída da Ásia, né? Os Estados Unidos se manteve estável aqui em 3% e a América Latina teve aqui um pequeno decréscimo de 1 ponto percentual. Quando a gente fala de ROMI, é muito importante a gente olhar a entrada, né, e a carteira de pedidos da empresa. A gente consegue observar aqui, né, aquilo que a gente falou sobre as máquinas BW. No primeiro trimestre, ó, eles não têm pedidos. Só que no segundo trimestre agora eles já tiveram aí, né, um pedido na casa de 47 milhões de reais. Só que ainda assim, a gente vê que quando a gente compara o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, a empresa teve aqui um decréscimo de 11,3% nos valores de pedido das máquinas BW. Quando a gente olha para o semestral, essa diferença ainda é maior, é de 49,9%. Quando a gente olha aqui máquinas ROMI no trimestre, em comparação ao mesmo período do ano anterior, foi de 24,9% a queda em relação aos pedidos. Já quando a gente olha semestralmente, uma queda de 13,4%. Os fundidos e usinados foi ainda pior, né? Teve uma queda aqui, quando a gente compara trimestre contra trimestre, de 85,1%. Já aqui semestralmente, 65,4%. Então a gente vê que a empresa no total, né, teve uma queda aqui de 41,4% na sua carteira de pedidos em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e semestralmente uma queda de 32,9%. É importante salientar aqui que os valores da carteira de entrada de pedidos, eles não incluem peças e serviços, ou seja, só inclui aqui maquinários novos, a fabricação de maquinários novos. Então a parte de serviços, né, e peças não estão incluídas aqui e é o que talvez ajude a empresa a manter um resultado positivo. Quando a gente olha os novos pedidos juntamente com os pedidos que eles já tinham existentes e que ainda não foram entregues, muda um pouquinho aqui a figura. As máquinas ROMI, eles tiveram uma queda de 33,6%, as máquinas BW teve um crescimento de 18,9%, os fundidos e usinados caíram 80,8%, né, o que dá um total aqui na queda de carteira deles de 40,9%. Então, a gente pode observar aqui que provavelmente a empresa ela vai ter aí um terceiro e um quarto trimestre um pouco pior em relação ao ano anterior e talvez a gente possa ver aí uma redução muito grande, tanto na margem operacional quanto no lucro líquido da empresa. E por falar em margem operacional, a gente vem aqui para olhar no lucro bruto, né, e a margem bruta da empresa. A gente observa aqui que em valores nominais em relação ao primeiro trimestre de 2023, o segundo trimestre teve um leve crescimento, saindo lá de 85,8 milhões para 91,5 milhões. Só que quando a gente olha para a margem da empresa, a gente vê que a margem ela saiu de 33,1% para 29,7%, tendo aí uma queda de mais ou menos 4 pontos percentuais. Quando a gente compara, né, o segundo trimestre de 2023 contra o mesmo período de 2022, a gente observa que teve uma queda aí no lucro bruto da empresa, que estava lá em 105 milhões e caiu para 91,5 milhões. Quando a gente olha aqui para o lucro operacional e a margem operacional da empresa, a gente observa, né, que o segundo trimestre teve uma queda em relação ao primeiro trimestre, que saiu de 30,8 milhões lá no primeiro trimestre para 26,8 milhões no segundo trimestre. Uma queda na margem operacional da empresa de 11,9% para 8,7%. Complementando aqui com os resultados e as margens, né, a gente vai olhar para o EBITDA e a margem EBITDA da empresa.
A margem EBITDA caiu aqui de 17,5% para 13,4% e o EBITDA saiu de 45,4 milhões para 41,2 milhões, comparação do segundo trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2023. Quando a gente compara o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, a gente percebe que essa queda foi um pouco maior, né, na casa aí mais ou menos de 11 milhões de reais. Quando a gente olha para o lucro líquido da empresa e a margem líquida caiu de 11,6% para 8,4%, né, e o lucro líquido foi de apenas 26 milhões agora no segundo trimestre de 2023, contra 30,1 milhões do primeiro trimestre desse ano, né, e comparando contra o segundo trimestre de 2022, né, que foi de 33 milhões, uma queda aí mais ou menos de 9 milhões de reais no resultado da empresa. E agora a gente vem para a parte de posição financeira da empresa, ou seja, dívida. Qual é a evolução da dívida da empresa? A empresa hoje possui aí cerca de 284 milhões de reais em caixa e equivalente de caixa, né? Eles mostram aqui onde está posicionado esses valores. Eles têm, né, uma dívida bruta 414,5 milhões de reais e boa parte dessa dívida está para ser paga em 2024 com 151,5 milhões de reais. Nos próximos 6 meses, em 2023, eles têm aí cerca de 60 milhões de reais para serem pagos. Descontando o caixa e o equivalente de caixa da dívida bruta da empresa, a empresa fica com a dívida líquida de 130,5 milhões de reais. Então é uma dívida aí razoavelmente tranquila, nada tão assustador. A empresa, com a geração de caixa dela, ela consegue equilibrar essa dívida que ela tem. Agora que a gente já viu o resultado do segundo trimestre, 2023, da empresa, vamos falar um pouquinho aqui dos números dela. A empresa está aí numa cotação de R$ 14,31. Ela teve uma desvalorização nos últimos 7 dias de 10%, né, e uma desvalorização no último mês de 19%. Quando a gente olha para os últimos 12 meses, a gente observa que a empresa teve um crescimento na sua cotação de 19,95%. Olhando aqui para o histórico da cotação da empresa, então a gente observa que até 2017, que a empresa vinha negociando na faixa de R$ 1, R$ 2, depois ela explodiu, chegou aqui em 2019 em mais ou menos ali R$ 10, 2020 veio pandemia, a empresa despencou para cerca de R$ 4, R$ 5, e depois, né, de 2020 para 2021 a empresa explodiu aqui, chegando aqui a cotação de R$ 26 mais ou menos. Teve aqui uma queda no seu valor novamente, e agora a empresa está negociando na faixa de 10, 12, R$ 14, né? Chegou aqui ao pico de 16, mas já estabilizou aqui na faixa de 14. Quando a gente olha aqui para o yield da empresa, a gente observa que a empresa ela costuma pagar dividendos. Aqui em 2020 teve uma distorção, né? Chegou a pagar 15,53% de dividendo, mas a média de distribuição da empresa é na casa aqui de 4%, 4,5%. Em 2023, né, já distribuiu até o momento 6,99% de dividendos, né, em relação ao valor de mercado atual da empresa. O PL da empresa é de 5,84, não tem uma grande expectativa de mercado em cima da empresa, né, um PVP aí de 1,17 e um lucro por ação aí de R$ 2,49. E o valor patrimonial da empresa é de R$ 12,38 por ação. A gente observa aqui que a empresa mantém uma média de 20% do ROI, um ROI que na média de 12,7%. A margem bruta ali na casa de 32%, mas quando a gente olha o histórico, a gente vê que varia bastante, né? Vai lá em 31, 32, chegou aqui a 27, chegou a mínima aqui em 2016, 19%. Né? A gente viu que nesse resultado agora caiu para 28%. Então a empresa ela vai mantendo essa média aí, mas no anual, né, ela está com 32,5%. A margem EBITDA é de 17,85%. Né? A média aqui nos últimos 3 anos de 17%, períodos negativos aqui, e uma margem líquida aqui na casa de 15%. E quando a gente olha aqui no gráfico, a receita da empresa, né, ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, principalmente aí de 2019 para cá, a empresa trocou de patamar, né, ela saiu de uma receita líquida lá na casa de 700 milhões de reais para uma receita líquida hoje de mais de 1,5 bilhões de reais. E quando a gente vê, essa crescente não está só na receita líquida, mas a partir de 2019 também, né, a empresa começa a ter um crescimento aqui no seu lucro líquido, chegando hoje a um lucro líquido aí de mais ou menos 221 milhões de reais. Então a gente vê aí que a Romi é uma empresa que ela é bem cíclica, tem uns momentos ali dentro do ano que ela vai ter um trimestre pior, vai ter outro trimestre melhor,
mas ela fecha o ano ali no positivo. É uma empresa que está melhorando suas margens, está passando aí por uma reestruturação na parte de usinados, que está trazendo um custo para a empresa, né, e consequentemente uma redução nos pedidos, que pode ou não a ser retomado, né, um crescimento nesses pedidos depois dessa reestruturação. Tem a BW com maquinário, que é bem cíclico, né? No primeiro trimestre não traz muito resultado para a empresa, tendo ali o melhor trimestre no terceiro e no quarto, mas a empresa no geral ela consegue manter ali um crescimento positivo nos seus resultados. Então, né, esse foi o nosso primeiro resultados aí do segundo trimestre de 2023. Já vou falando para vocês, né, comentar aí para nós qual é o próximo resultado que você quer aqui no nosso canal e eu trago para vocês, beleza? Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.